Boa noite a todos. O nosso tema, toda a cidade estava lá, é uma expressão que foi dita pelo apóstolo Marcos, o jovem apóstolo de Jesus, que escreveu, conforme a visão de Pedro, algumas coisas a respeito da passagem de Jesus, quando nos apresentou o seu Evangelho para a orientação de toda a humanidade. Especialmente no capítulo 1, no versículo 32 a 39, e também algumas referências do Evangelho de Lucas, material esse que foi também trabalhado, refletido pelo escritor espírita paulista da cidade de Bauru, Richard Simonetti, apresentado no livro Levanta-te. Um dos pontos sobre o que narrava, ou que narrou Marcos em relação a esta expressão, onde ele disse que a cidade toda estava lá na casa de Pedro, em Cafarnaum. Era o dia de sábado, e como o costume dos judeus, seguindo os 10 mandamentos, um deles que pede que se deve guardar o dia de sábado. Então, desse costume, as atividades profissionais e outras eram cessadas e que somente atividades religiosas se desenvolviam, pelo menos até às 18 horas do dia de sábado. É bom lembrarmos que ainda hoje tem uma ramificação cristã que se auto-intitula Adventistas do Sétimo Dia, para lembrar deste mandamento onde, no Decálogo, Moisés nos apresentou 10 posturas que servem para orientar toda a humanidade. Esse Decálogo, ele está na Gênesis de Moisés, o primeiro livro que compõe a Bíblia. Como nós sabemos, uma junção de mais de 70 livros, escritos em épocas diferentes. E o Espiritismo, no seu livro Evangelho segundo o Espiritismo, traz no capítulo 1 esse decálogo também para ser repetido. E sobre esse item, guardar o dia de sábado, é interessante observarmos que o sábado é o último dia da semana. O primeiro dia da semana é domingo, e sábado é o sétimo, portanto o último dia. E a recomendação feita através de Moisés, nesse decálogo, é para que as pessoas se lembrassem e tirassem pelo menos um dia da semana para cuidar das coisas espirituais. Caso contrário, a gente se envolve tanto com as coisas do dia a dia, com o trabalho, que a gente pode até se esquecer de parar todas essas atividades, por mais importantes que sejam, para nos lembrarmos que temos a necessidade de alimentarmos o nosso espírito de coisas que dizem respeito à nossa formação espiritual. E naquele dia, naquele sábado, Jesus esteve na sinagoga pregando e teve a oportunidade, inclusive, de curar um rapaz que estava envolvido por vários espíritos em processo de obsessão. À tarde, deslocando-se para a casa de Pedro, onde ele provavelmente estaria hospedado, ele teve a oportunidade de curar a sogra de Pedro. E ao final da tarde, às 18 horas, já tendo se rompido o ciclo do jejum para questões espirituais no dia de sábado, muitas pessoas se aproximaram da casa de Pedro, sabendo que Jesus ali estava. Jesus vivia o auge da sua pregação e ele estava sendo procurado de uma maneira sôfrega até por multidões que queriam que ele desse a cura de todas as formas possíveis, das mais variadas doenças. Mas Marcos usou essa expressão: toda a cidade estava lá. A cidade de Cafarnaum, historicamente, naquela época, tinha aproximadamente 6.000 habitantes. É provável que não tinham ali os 6.000 habitantes naquele momento, mas com certeza muita gente ali se aglomerou, e sabe-se que Jesus trabalhou até o amanhecer do dia, atendendo a todas as pessoas
e foram para a casa de Pedro. Ao amanhecer o dia, como era costume, Jesus, ele se afastava, ele procurava a soledade, ficar só, para fazer as suas orações, para conversar com Deus e assim revigorar as suas forças para dar seguimento aos trabalhos. Vejamos que a prece é algo que está profundamente colocada em todas as religiões. Essa necessidade natural que temos de conversar com Deus. Muitas vezes as pessoas até falam assim, que as coisas não estão lá muito boas em suas vidas, porque estão orando pouco. E Jesus, ele sem dúvida, ele fez desse exercício da prece algo extremamente profundo e inadiável. Os relatos são muitos de que quando ele estava naquela atividade importante de fazer a demonstração do reino de Deus para a humanidade, como deveremos conquistar esta paz, esse estado de espírito, ele sempre se retirava, tentava ficar a sós para fazer as suas preces. Nós observamos que as preces, elas são feitas ou individualmente ou coletivamente. Os hindus, os que lidam com as escrituras sânscritas na Índia, eles se reúnem nos templos para cantarem juntos os mantras, que são frases repetidas sobre coisas espirituais, de exaltação a Deus, de agradecimento à vida. E aquele aglomerado de pessoas entoando esses mantras produz uma energia vigorosa e fortalece a todos. A Igreja Católica costuma fazer orações coletivas usando um terço. E nessas orações também, ali as vibrações são muito agradáveis e revigorantes. Os evangélicos também têm o seu momento de fazer as suas orações coletivas e assim por diante. Então temos esse momento de reunir-nos para orarmos juntos e a partir daí buscarmos esse revigoramento espiritual. Mas o que se percebe é que Jesus, ele demonstrava que a prece individual talvez seja muito mais importante. Por isso que ele fez questão de repetir várias vezes todas as atividades que ele produzia. Ele sempre tinha cuidado de se retirar e queria ficar absolutamente só. Pedia mesmo a todos, me deixem só, eu preciso conversar com meu Pai. E nessa postura de busca introspectiva, o Espiritismo concorda que a oração, especialmente essa oração individual, ela é fundamental. É um momento em que a gente vai colocar, seja com palavras ou apenas em pensamento, tudo aquilo que nós estamos sentindo. Lembrando que, quando terminou o Sermão da Montanha, alguns apóstolos pediram a Jesus que lhes ensinasse a orar. E foi ali que Jesus então apresentou a oração que todos nós cristãos adoramos fazer, o Pai Nosso. E exatamente essa prece não é propriamente uma oração, mas é um roteiro que nos ajuda a encontrar com Deus com mais facilidade. Especialmente quando a gente usa essa expressão, Pai Nosso. Essa vinculação de sentir Deus como Pai, ela é mais do que fundamental, porque nas provações da vida, nas expiações sublimadas, ou mais que afetivas, nós vamos sentir, em dado momento, uma solidão enorme. Vai parecer que nada faz sentido. E é exatamente aí que temos que nos lembrar de Jesus, o que ele fazia quando estava a sós. Ele parava tudo para conversar com Deus. Não com Deus propriamente, mas com o Pai. E nesse processo de conversar com Deus, nós poderemos louvar
poderemos fazer pedidos, mas sobretudo devemos agradecer. Porque no momento da prece introspectiva que a gente pode fazer em casa, ou em algum lugar que a gente possa ter para ficarmos a sós com Deus, e que isso seja feito todos os dias, além de apresentar a nossa dificuldade, nós poderemos, nesse revigoramento, agradecer. Agradecer, sim. Agradecer pelo sol, que traz os raios radioativos que garantem toda a existência neste mundo e no sistema solar como um todo. Como devemos louvar isso? Porque até os alimentos que chegam até nós, os ingredientes radioativos que vão suprir as nossas necessidades de sais minerais e tudo mais que precisamos, vêm da radiação solar. O sol. Como precisamos, como necessitamos deste alimento e como ele realmente nos mantém a todos, micro-organismos, seres humanos, todos os reinos profundamente vivos. Agradecer sim com alegria o fato de estarmos vivos sob o brilho do sol. E quando o sol se pôr, lembrando que ele nunca vai deixar de estar ali. Aquele momento da escuridão é ilusório, porque o sol continua brilhando, ele continua presente. E muitas vezes, quando a nossa vida se nos apresenta com um quadro de escuridão, a gente tem a sensação de que até mesmo Deus nos abandonou, que o sol desapareceu, mas tenhamos a certeza de que o sol nunca deixou de existir. É apenas um breve momento para que dentro da escuridão a gente perceba o quanto que o sol é importante, o quanto que Deus é importante. Porque para a gente valorizar a luz, é preciso a gente conhecer os efeitos danosos da escuridão. Então é um efeito importante para se pensar. E por que não agradecermos pelo ar que nós respiramos? Pelo oxigênio que nos vem através de um processo de simbiose profunda entre nós e as plantas. Nós fornecemos, nós as plantas, nós seres humanos, o gás carbônico e ela nos devolve o oxigênio. Que simbiose profunda, que vinculação extraordinária. Como não nos enchermos de emoção e de alegria e de agradecimento pelo oxigênio que não nos custa absolutamente nada. E saibamos que a nossa vida é garantida justamente pelos raios solares e pelo oxigênio, que está repleto desses raios solares. Não nos custa absolutamente nada. E é a maior dádiva para assegurar a vida. Sobre qualquer outra coisa nós teremos custos, precisaremos de algum dinheiro, mas sobre a luz do sol e o oxigênio, Deus não nos cobra nada. Não tem como o ser humano reter essas dádivas para explorar de forma mercenária. Nós temos sim que agradecer muito, muito, porque nós temos a vida esplendorosa. E todas as vezes que a gente consegue fazer uma oração nesse nível, a gente se enche de uma alegria tão grande. E quando a gente retorna para a vida objetiva, para as dificuldades que virão, nós ficaremos mais fortalecidos, mais leves. E aí não vai importar se os outros estão nos amando ou se os outros estão nos abandonando. Se as pessoas estão com ódio ou com amor, nós vamos estar tão repletos de Deus, tão prontos de tanta energia, que nada nos fará falta. Não precisaremos massagear os nossos egos com os elogios, com os reconhecimentos do que nós somos para os outros, nem tampouco as críticas mordazes irão nos abater, porque nós estamos fartamente repletos dele. Como diz Cáritas, a cura dá-nos em sua prece, quando diz que basta um raio, uma faísca do amor divino para que nossa vida toda se preencha e nada mais nos faça falta. Vejam que se Jesus usou esse recurso, porque Ele sabe que é desta forma que todos nós nos manteremos alegres e vamos viver com muita alegria. E quando estamos felizes,
tudo que está em nossa volta também fica feliz. Até mesmo aquilo que parece um sofrimento e desespero ganha menor importância, porque Deus e a sua luz e a vida e o amor valem mais do que qualquer outra coisa. Jesus também, ele promovia as curas. No livro dos Milagres, as predições de Jesus, a Gênese de Allan Kardec, temos os estudos sobre os fluidos magnéticos ou eletromagnéticos que explicam a intervenção na matéria para efetuar as curas das mais diferentes doenças. E Jesus estava sendo procurado por aquela multidão justamente porque as pessoas queriam aquela intervenção. Como é que pode ser isso? Uma pessoa que fazia apenas a imposição de mãos e conseguia curar qualquer doença. O Espiritismo, ao estudar sobre o magnetismo, nos fala muito da importância dessa transfusão de energia através do passe magnético. Então esse termo transfusão de energia, passe, imposição de mãos, é um termo muito marcante na prática da doutrina espírita. E o Espiritismo, inclusive, nos esclarece que para que possamos manipular os fluidos existentes no universo à nossa disposição, para torná-los saudáveis, para que eles possam substituir as células malsãs, nós precisaremos usar 3 partes importantes do nosso corpo. A parte primeira e mais importante é o coração. Um bom passe, uma boa transfusão de energia, uma boa imposição de mãos, começa no coração. É a vontade que a pessoa tenha de ver o outro feliz, abrindo o seu chakra cardíaco para desejar o bem do outro. De uma forma extremamente simples, porque o passe, a transfusão de energia é algo absolutamente simples e, o mais importante, gratuito. Que ninguém se faça pagar pelas energias que estão disponíveis. Então, as pessoas acorrem à casa espírita porque esperam que ali vão encontrar pessoas com essa disposição de lhes fazer a imposição de mãos, com o coração aberto, com um desejo imenso de ver a dificuldade resolvida daquele que está recebendo um fluxo magnético do passe. Outro ponto importante do cérebro na hora do passe, a outra parte importante do corpo, melhor dizendo, é justamente o cérebro. Porque colocando a vontade de ver o outro melhor, usando o pensamento, a elaboração da prece, procurando captar os espíritos benfeitores, do mundo espiritual onde reina o amor, buscando Jesus, buscando Deus, com essa elevação de pensamento, a matéria mental produzida, ao se encontrar com a boa vontade que vem do coração, de querer ver o outro melhorar-se, cria um fluxo tão grandioso, que espíritos bons se aproximam e ampliam os recursos daquela pessoa que está ali com aquela disposição para transmitir algo que venha curar, facilitar a vida de quem está sofrendo. E por fim, as próprias mãos. E faz um fluxo para introjetar aquela energia captada desse prana divino, o fluxo dos átomos mais sutis e menores existentes para compor a grandiosa energia radioativa do amor. E por falar em amor, por falar em sol, Jesus tem um grau de radioatividade pelo amor pleno que ele sente por nós, na condição de espírito puro, que a radiação de Jesus é tão potente quanto a radiação do sol. Por isso que nós podemos, através do coração e do pensamento, buscar a sintonia com Ele, lembrando-nos de quanto que Ele fazia questão de impor as mãos para curar as pessoas. E com esta captação, vinda do chakra cardíaco e do chakra coronário frontal, nós vamos atrair toda
todas as forças necessárias para modificar qualquer coisa desagradável que esteja envolvendo as pessoas que buscam a assistência espiritual. Mas é importante também que façamos como Jesus, que façamos o nosso auto-revigoramento, o nosso auto-passe. E é importante que cada trabalhador que tenha essa consciência dessa força disponível no universo para modificar tudo. O amor pode tudo. Não existe problema impossível, não existe drama insolúvel quando a gente busca essas energias. E Jesus, como sendo uma radioatividade plena como o Sol, assim que nós buscamos a Ele nesse fluxo de coração e cérebro, com o pensamento elevado, Ele dá as suas próprias energias, como Ele doou para todos aqueles que o procuraram, quando Ele aqui esteve há 2000 anos. Ele continua sendo o sol de nossas vidas, continua sendo disponível e absolutamente de graça. Não custa nada, absolutamente nada, a captação dos recursos que garantem a melhor qualidade de vida possível. E assim, a gente vai percebendo que são tantas coisas que temos para agradecer. Existem, como diz Neil Lúcio no livro Jesus no Lar, 23 soldados que nós devemos agradecer muito por eles existirem. Esses soldados fizeram com que a vida acontecesse, fizeram com que a gente se conhecesse, fizeram com que a gente se identificasse, que a gente passasse a perceber o que é Deus, o que é o amor, o que é a vida. Esses 23 soldados, que nas nossas preces devemos também incluir como uma coisa gratuita e extremamente importante para assegurarmos a existência em toda a sua plenitude, são as 23 letras do alfabeto. É a partir daí. Essas 23 letras promoveram a vida. É muito importante, mais do que importante, que tenhamos o cuidado de apresentar às crianças, assim que elas começam a ter percepção da vida, estas 23 letras. Elas precisam conhecer muito bem cada uma delas. E para que elas servem? Porque a partir dessas 23 letras, nós poderemos construir as palavras. E as palavras têm um fluxo de força para que a gente possa transmitir tudo que a gente possa captar da vida uns para com os outros. Por isso, e quando essas 23 letras são misturadas para formarem palavras distantes do amor, há sempre um quadro de destruição terrível, há sempre uma tragédia em nossos corações e nas mentes de quem produziu e nas mentes de quem acolheu. Por isso que a palavra é tida como uma das forças mais vigorosas para a manifestação do amor e da radiação de Deus sobre todos nós. Mas também nós temos que agradecer, segundo o Neil Lúcio ainda, um instrumento que juntou tudo o que nós podemos entender como a vida. Um instrumento que mostrou todas as dificuldades que os nossos antepassados sofreram, todas as lutas existentes para que o ser humano chegasse até aqui. Os fracassos, as resoluções, as reviravoltas, e assim a história do mundo chega até nós através de algo que também devemos agradecer fundamentalmente. Estou falando do livro edificante. Constantemente, nós somos convidados pelos Espíritos superiores a usarmos as palavras e os livros edificantes para a iluminação diária de nossas vidas. Ainda ontem, nossa reunião de psicografia, um espírito familiar nos coloca esta possibilidade de sairmos do plano mental inferior, das energias malsãs, distantes do amor, que podem criar uma verdadeira treva em nós e em torno de nós.
E o Espiritismo então nos convida para que tenhamos esse momento sagrado de lermos os livros que nos orientam, as palavras que vão nos conduzir a uma atitude mental elevada. Se nós lêssemos todos os dias livros edificantes, como os livros espíritas, que são todos buscando a edificação, numa sintonia profunda com a palavra que eleva, que cria o produto mental de crescimento moral e intelectual. Porque se nós não fizermos essas providências, se nós não adotarmos essas posturas sugeridas por Jesus e reapresentadas na moldura da filosofia espírita, se não tivermos esta seletividade com esses recursos divinos, a nossa vida vai para o caos. Nós vamos produzir, com o perdão da palavra, um verdadeiro inferno em nossas mentes e em nossos corações. Leituras edificantes. Se a gente não lê livros de qualidade, se a gente não busca a Deus como Jesus ensinou que fizéssemos todos os dias, na intimidade do nosso ser, para dividir com Ele como o Pai verdadeiro, o único Pai verdadeiro que nós temos, nós vamos deixar que o ódio comece a tomar conta do nosso coração. Essa é a maior tragédia que o ser humano pode fazer com a própria vida de Deus em Deus. Porque o ódio é uma força tão destrutiva, capaz de destruir o bem mais precioso que nós podemos entesourar em nossas almas. O ódio destrói a paz. Com o ódio, a paz desaparece. A paz na sociedade, a paz de espírito some. O Espiritismo nos pede que a gente reflita muito, a gente peça muito a Deus para não deixar que o ódio se apodere de nossas almas, porque com o ódio só haverá guerra. Guerra da gente para com a gente mesmo, guerra entre as pessoas que convivem conosco, e essa guerra vai se estendendo para as nações e daqui a pouco o planeta inteiro está em guerra. Hoje nós clamamos pela paz. Por que não estamos em paz? Verifiquemos cuidadosamente, com muita verdade, com muita sinceridade, se o nosso coração está carregando mágoas, ressentimentos. Quando a gente não se esclarece com os livros edificantes, nós vivemos na dúvida. A gente não tem certeza de nada. A gente vive numa insegurança que causa tremores, causa depressão, ansiedades, porque a gente duvida. A gente duvida. Será que Deus existe? Será que o amor existe? Será que eu posso acreditar nas pessoas? Será que eu posso acreditar na paz? Será que eu posso acreditar que o mundo um dia viverá todos em paz? Será que todos nós vamos acreditar no bem? Será que o bem realmente é o caminho que vai nos promover espiritualmente? Porque quando essa dúvida existe, sem a leitura reflexiva e os estudos edificantes dos livros sagrados, e são todos os livros edificantes, a dúvida destrói a nossa fé. Não acreditamos em mais nada. É a derrocada do ser humano. É a verdadeira morte do espírito. Quando ele olha para um lado, olha para o outro e não acredita nem nele mesmo. Não acredita na própria vida que estua à sua frente, exuberante. A vida some e a pessoa pensa até em desaparecer. Pensa em se matar. É uma tragédia. A dúvida, vinda justamente da ignorância, da não busca dos livros edificantes que vão nos colocar num patamar das verdades sublimes. Se nós não nos edificarmos, se não buscarmos a Deus com essa intensidade, se nós não conjugarmos coração
e cérebro para que as nossas mãos sejam úteis para os nossos semelhantes, no final das contas nós seremos pessoas revoltadas. E a revolta que se vê manifesta em toda parte pela rebeldia, essa revolta acaba de destruir de vez a vida que pulsa em nós. Porque a revolta mata, destrói a esperança. A esperança de que um dia todos nós vamos crescer. A esperança que nós todos vamos nos regenerar. A esperança de que todos os homens vão entender que nós somos irmãos, filhos do mesmo Pai, e que a vida só faz sentido se assim nos observarmos, respeitando as diferenças, orando pelos que nos perseguem, nos caluniam, e fazendo todo o bem, em especial para aqueles que nos têm feito mal, eliminando de uma vez por toda a maior chaga da humanidade, que é o orgulho, e o seu filho terrível, que é o egoísmo. E assim, poderemos viver em paz, sem ódio, sem dúvidas, sem revolta. É isto que nós trouxemos para a nossa reflexão de hoje. Pedindo aos Espíritos bons que nos auxiliem, que nos dê força, para que a gente não se afaste da oração diária, para que a gente converse com Deus todos os dias, a sós, de preferência. Não rejeitando as preces coletivas, mas principalmente essa prece introspectiva. Essa conversa com Deus não pode ser adiada jamais. A vontade de amarmos, de servir o outro, a busca mental pelas energias, o agradecimento à vida, o respeito às letras, o respeito aos livros edificantes, deixando para trás as palavras que foram inspiradas no desamor, nas palavras de ódio que geram conflitos, nos livros que acabam servindo para produzir matéria mental de baixo teor, palavras que são transformadas em canções, que são apresentadas à massa de uma forma lamentável, produzindo uma matéria mental inferior, onde a música não cumpre o seu papel divino de exaltação da vida, de buscar inspiração no amor divino, na vida que é a maior força, o maior patrimônio que Deus criou para todos nós. E vamos então, com essa consciência que o Espiritismo nos dá, ser mais vigilantes com as leituras edificantes e com as preces constantes, com o sentido voltado para Deus e a vontade de ser útil ao semelhante, seja ele quem for, especialmente aquele semelhante que parece que tem ódio por nós, que parece que deseja o nosso mal. Vamos cuidar melhor ainda daqueles que nos têm ofendido, para que também possamos merecer a misericórdia de Deus em relação às ofensas que nós fazemos aos nossos semelhantes. Muito obrigado a todos pelo respeito à atenção.